vento tá me prejudicando. Como é que tá os cabelos? Não, aqui tá meio... Tá. 3. Começamos o Rogerinho Convida, episódio 12. Sabia que esse é o 12? 12. Sabe por que eu tô falando isso? Nenhuma ideia. Eu sei. É porque quando eu comecei o programa, eu pensei, já pensou que legal se eu fizer pelo menos 4 meses, ou aliás, 3 meses toda semana? E aí, 3 meses toda semana daria 12 episódios. Então hoje estamos celebrando o nosso 12º episódio. Sobrevivemos! Eu tava lá no Parabéns. Peru e pensei, vou criar um programa só de bate-papo, porque eu tô com vontade de bater papo com a galera. E aí, a minha convidada de hoje, sabe quem é? Ela é uma pessoa que também faz um programa aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma rádio, a Rádio Lajeado, a minha querida Natália Lauxen. Isso aí, gente. Eu me convidei pra estar aqui, tá? Eu vou deixar bem claro isso. É isso aí. Pra ele não me sacanear depois. Jamais eu eu já vou faria entregar. isso. Não, eu já vou entregar. Pensei assim, ele só convida outras pessoas. Pô, e a gente aqui da rádio? Outras pessoas? Não foi assim que tu me falou, não. É a Rainha da Expo Vale. Ai, só convida a Rainha da Expo Vale, influencer, não sei o quê. E nós aqui, réis mortais, a gente não tem espaço. Mas na hora ele falou, então vamos. Então estamos aqui. Meus colegas de rádio Lajeado são muito ciumentos, como vocês podem ver. Mas a Nath tem um programa que se chama Quem São Elas aqui. Então vai ser um momento também de retomar esse programa, né, Rogerinho? Porque o Quem São Elas, ele nasceu já, é um dos primeiros programas da rádio quando não tinha nem o formato videocast. Vídeo. Ela sabe que eu não gosto dessas expressões, mas tudo bem. Videocast. Mas quando era só rádio mesmo, né? Quando a gente ainda tinha dial, toda aquela função. Então, o Quem São Elas é uma história muito engraçada, assim, do Quem São Elas, de como ele surgiu, porque eu recebi esse convite para fazer parte da rádio, mas eu não sabia sobre o que eu ia falar, que programa eu ia fazer. E eu pensei, vou falar sobre marketing? Ai, que chato, né? Que tu trabalha com marketing, né? Pra quem não sabe. Eu tenho uma empresa de marketing. Então, assim, vou falar sobre marketing. Como a gente se vincula muito ao que a gente faz na nossa profissão, né? E eu pensei, mas o que eu vou falar que vai agregar, né, para as pessoas que vão me ouvir? Qual seria o motivo das pessoas me ouvirem? E eu fiquei durante umas 2, 3 semanas enrolando a galera na época, tipo, não sei se eu vou fazer e tal. E teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu tava pegando no sono e me veio um insight, assim. Eu recebi, parecia que eu tinha baixado alguma coisa em mim. De repente baixou. Eu Daqui a pouco a eu gente não vai falar duvido de das nada. macumbas dela. Eu não duvido de nada. E eu lembro que eu tava quase pegando sono. Eu despertei, assim, daquele limbo, né? E peguei meu celular e anotei no bloco de notas. E eu anotei tudo sobre o programa, como ele deveria ser. O nome, quem são elas, que deveria entrevistar só mulheres aqui da região, que a trilha sonora seria da Isa, a dona de mim, que só tocaria mulheres, vozes femininas. Então ele veio pronto, assim, do Neida, né? Do Neida. Começamos com o Neida. E aí eu pensei, gente, eu acho que isso aqui vai rolar. No outro dia eu fiz o projeto, apresentei e começou. Agora em novembro vai fazer 2 anos que ele existe. 2 anos? Isso Eu aí. achei que ia fazer 1 ano. 2 anos. Que louco isso, cara. E muita gente passou por ali. Eu tive e tenho a honra de trabalhar junto hoje no Quem São Elas, por trás das câmeras. Super importante, inclusive, né? E muita gente passa pelo programa e sempre, né, rola uns papos maravilhosos, assim. Acho que fica claro que os convidados curtem muito. Tu claramente tem a manha, né, da entrevista e tal, trabalhou muito tempo já trabalha muito tempo com isso, mas tem uma vibe, né? A própria questão da trilha, não foi à toa que veio essa trilha da Isa na tua cabeça, né? Não, eu acredito que não. A gente acredita muito que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tem um porquê. Às vezes não se explica no momento, mas lá na frente faz sentido. E o Quem São Elas, ele é um programa temático, né? Porque apesar da gente ter toda essa esfera feminina, essa atmosfera feminina, a gente também tem a questão dos temas, porque cada programa tem uma temática, né? Sim. O programa, ele em si já é temático e dentro disso tem mais temáticas. Então, a gente fala sobre maternidade, já falamos aqui. A gente trouxe Madames do Rock, né? Falando de música, som. Foi o anterior, Amiga, eu tu não tem gosto de vergonha falar o de falar último. isso. Não gosto de falar o último porque, né, muitos outros virão, mas a Madames foi agora e tu já teve um furo nesse Quem São Elas. Tu spoiler. lançou que elas iam voltar e tá meio que, né? Eu tô elas esperando tão- ela se mexer agora. Fica, inclusive, a intimação formalizada aqui. E teve também, Shirley aliás... Malman tava aqui tu estragou, porque eu ia falar qual foi o que tu mais sentiu friozinho na barriga, assim.
Com Foi certeza esse? o da Shirley. Com Foi. certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, porque ela tem um peso muito grande, né, assim, na história aqui da região, da moda mundial. É. Então, uma representatividade que nem eu sabia que era tão gigante quando eu comecei a estudar, porque a gente estuda um pouquinho o entrevistado antes, né? É. E eu comecei a coletar essas informações e eu me dei conta, eu pensei, eu não acredito que eu vou entrevistar essa mulher. Como é que eu vou fazer? Eu perdi todas as minhas habilidades naquele dia, eu acho, assim, eu fiquei muito nervosa. Mas deu tudo certo. E ela é muito referência, né? Na área dela. E acho que para uma geração inteira, para várias gerações, na verdade, a geração da tua mãe, talvez, já acompanhava, já admirava ela. E tu era pequena e teve aquela história de ir lá ver ela, né? Como é que foi aquele lance que eu não lembro? Tu foi lá assistir ela no shopping, não era? Não, 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 não. A história com a Shirley, inclusive, tem documentação real, física na minha casa sobre isso. Tu E tem eu a mandei foto? pra ela, eu tenho. Manda a foto que a gente vai botar aqui na edição. Na verdade, o que que aconteceu? Se eu não me engano, em 97, 98, teve um desfile no Parque do Imigrante, que era da joalheria Lentz e de outras empresas. Eu não sei qual era o evento, porque, gente, eu tinha 2, 3 anos, então, assim, não vou também ter uma memória, né, tão boa assim. Mas eu vi esse material. O que que minha mãe sempre conta também, que naquela ocasião, a joalheria Lentz me convidou para desfilar, né, enquanto criança, para fazer uma participação no desfile deles. Ia ter o Luciano Zafir, que na época tinha essa questão com a Xuxa. Então eram nomes muito fortes, Shirley Malman, Luciano Zafir, e eu ia desfilar ali, uma criancinha, né? E foi no mesmo desfile da Shirley. Então, assim, ela também desfilou neste dia, naquele palco, se eu não me engano, acho que não foi pra Joalheria Lentz, acho que para uma outra marca. Sabe E que a tem gente não uma pode falar foto, joalheria Lens, que a gente tem outro patrocinador, que é concorrente, né? foi para uma joalheria Mentira, específica. pode falar sim. Gente, Doeu, deu um friozinho, né? Agora, não, mas tudo que bem, vai lá. tem coisas que precisam ser avisadas antes, com antecedência. Aqui pode falar de tudo, esse programa aqui tem Exato. liberdade Eu ia total. dizer, não tem muita cara do Não Rogério. tem, aqui não tem essa. Mas enfim, a questão foi essa, que existe uma foto, existem matérias na época do jornal, extinto jornal informativo, que tinha sobre esse evento, e aí eu tenho uma foto com a Shirley e tal. E é muito doido, porque daí 20 e poucos anos depois, Tu tá entrevistando ela tá ela. aqui sentada comigo conversando, E né? tu contou a história pra ela, né? Eu mandei no WhatsApp pra Ah, tu tinha ela. mandado já antes do Não, programa. não, mandei depois. Eu Ah, contei pra foi ela depois? depois. Mandei as coisas depois. E aí ela disse: Nossa, eu lembro desse dia, assim, não, óbvio de mim ela não lembrava, né? Ela lembra de mim, a criança mais especial que ela viu era eu. O egocentrismo, Não, imagina. narcisismo. Não, mas então ela lembra da situação, do desfile. E eu lembro que o Luciano Zafir também tem uma foto com ele, então, assim, foi uma coisa muito peculiar, né? E aí teve essa questão da Shirley de ela vir pra cá, inclusive nesta sala, conversar com a gente, Sim. né? Pra quem não assistiu a entrevista, tá no @Rádio Lajeado lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E foi uma baita entrevista, foi muito legal. Teve uma sinergia muito boa também. Uma pessoa que tu nunca tinha tido contato, assim, real, né? Conversar como adulto, pelo menos. E é muito legal quando cria isso com o entrevistado, né? De criar uma simbiose ali de ela. Claramente ela estava curtindo estar aqui. Super à Então isso vontade, né? foi demais. Assim, ela é um ser humano que, né, vamos mandar um beijo pra Shirley, inclusive o Shirley. grande Leandro também, irmão dela, meu parceiro de noite, de tocadas, mas que ser humano, cara, eu fiquei Ela é realmente, muito simples, né? pô, demorei, assim, semanas pra, tipo assim, aliás, até hoje ressoa, assim, porque me impressiona muito quando alguém gigante como ela é tão humilde, assim, e a humildade não é se achar menos que ninguém, nem se achar mais, mas é tu ter a noção de que tu é só mais um ser humano, assim, e ela claramente tem essa noção, né? Ela de forma alguma, ela falava, a gente que ficava cutucando ela depois aqui da entrevista, A gente fez um churrasco dela depois, né? tu Rolou uma conheceu o carne, Johnny né? Depp? Tu conheceu não sei quem? Ah, Ela não, ali tava eu morri. assim... Ali eu morri. Nesse momento específico, o Johnny Depp, O nossa. Flea do Red Hot Chili Peppers também. É uma realidade, assim, Bon Jovi. Depois ela falou pra mim, num outro evento que a gente se encontrou, e eu falei, eu vou parar de perguntar. Sim, chegar... Tá difícil pra mim, entendeu? Eu vou parar. Foi sensacional. Mas muitas outras mulheres passaram pelo Quem São Elas. Muitas. Teve também. Tu já fez com os transexuais, né? A gente fez no ano passado, que era só rádio Foi- mesmo, aham. né? Foi em junho, que é o mês da visibilidade LGBTQIAPN+, onde a gente trouxe tanto a Júlia quanto a Luísa para falar sobre a transição, né, de gênero.
Então foi bem legal. Foi E muito. também um papo que, infelizmente, a gente só tem áudio. É, E seria algo para repetir, trazer elas sim. aqui para conversar Eu também. ia Acho te que falar seria isso. bem legal. A gente podia, pelo menos, postar o áudio, deixar o flyer do programa ali, postar o áudio do Quem São Elas, porque foi realmente muito legal. Ele já tá no YouTube, tu já Ah, tá no colocou pra YouTube? mim. É? Sim, Ah, sim. tá. Então, que bom. Já do ano passado. YouTube Rádio Lajeado. Mas aí, bom, tu teve esse momento que deu um friozinho na barriga de entrevistar a Shirley Malman, foi no fim do ano passado? Não, foi esse Foi ano, esse né? ano, É. foi em março, abril, por aí. Abril. Abril. Abril porque... foi em abril, exatamente. Acho que metade de abril ali. Uhum. E aí, agora recentemente, tu teve um outro episódio na tua vida que deu alguns friozinhos na barriga, né? Tu é formada em jornalismo, né? Isso aí. E aí, Isso aí. do Neida, o que que acontece? Do Neida. 6 anos depois, né? Explica pra galera o que aconteceu na tua vida nesse momento terrível da nossa cidade, da nossa região, mas pra você teve também né, esse momento tão ambíguo, assim, de... Inclusive, tu pode responder isso porque ele estava comigo o tempo inteiro, É, né? Então, já- assim, inclusive, ele pode ajudar nisso. Mas, sim, eu confesso que eu ainda tô assimilando muito do que aconteceu. Acho que demora um tempo, sabe? Pra cair a ficha de algumas coisas. E essa é uma delas, porque foi um conjunto de situações, de emoções vividas em muito pouco tempo. Então, o que aconteceu é que, como tu falou, eu sou formada em jornalismo. Eu já tinha tido experiência com televisão, eu estagiei no SBT de 2015 a 2017. Então, mas assim, estagiária não é repórter, né? Estagiária faz a produção das notícias, quebra galho, tapa furo, mas a estagiária ela não é uma repórter, ela não tem cancha, né? A gente está justamente ali para aprender isso. Então, se eu te falar que eu tinha experiência com reportagem televisiva, eu vou estar mentindo, né? Porque não tinha, muito menos numa situação como a gente presenciou aqui, de uma tragédia, da maior tragédia ambiental, que já está sendo dito isso, né? Do sul do país. Então, aconteceu do Neida, do Neida. que por eu ser formada em jornalismo, ter essa breve experiência no SBT, a CNN, então, entrou em contato comigo, porque eles precisavam ter alguém aqui para acompanhar isso. Estavam todas as emissoras. Tinha Globo, tinha todo mundo aqui. Óbvio que a CNN precisava estar presente num assunto dessa magnitude. Poderia ter sido qualquer pessoa, e eu acho que eu recebi um presente, assim, do universo. Eu acredito muito nisso, que a gente tá no lugar certo, na hora certa para as coisas. E veio a calhar, e logo no início foi... o convite veio e eu pensei, será que eu vou encarar isso? Porque não era para fazer reportagens e fazer plantão de 10 dias, que foi o que aconteceu. Era para fazer uma entrada ali ao vivo no Parque do Imigrante, dar o panorama da situação no momento, quem sabe fazer umas imagens, uma entrevista e Zé Fini, acabou. E isso eu já achei muita coisa, né? E eu fui, e eu não pensei muito em ir. Eu só fui, porque eu ia ficar muito nervosa se eu pensasse Sim. no que eu tava fazendo. Se racionalizasse aquele sentimento, aquele turbilhão, né? Aí eu tenho certeza que eu teria gaguejado muito mais do que eu gaguejei, eu teria dado branco, eu não sei o que poderia acontecer. Porque sim, quando a gente entende que o que a gente está fazendo ali, que é entrar ao vivo para todo o país, quiçá, talvez até para o mundo inteiro. E né? CNN é internacional e Falando teve... sobre isso, estando ali a tua cara, enfim, tem todo esse peso e mais o peso da tragédia. Então, e eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo na tragédia. Porque a gente fica um pouco alienado quando não pega na gente, né? Então, ali para mim foi um momento também de literalmente me tirar da minha zona de conforto, de dentro da minha casa, onde tinha água, onde tinha luz, onde estava tudo sequinho, limpo, né? Intocável pelas águas, e me levar para o meio daquilo tudo. Então, foi uma experiência maravilhosa no sentido profissional, de agregar conhecimento, foram 10 dias, então, no final das contas, não foi um dia e meio, foram 10, né? Fomos pra Roca, fomos pra Encantado, tentamos Mussum. chegar em Mussum, né? Chegamos a gravar lá com o governador, né? Com o Leite. Não era dentro da cidade, mas era Mussum já. Exatamente, Aquele a gente acompanhamos a comitiva do governo federal, então a gente teve nós dois tivemos uma experiência incrível, né? Nesse sentido, assim, isso despertou, não vou te mentir, despertou o porquê eu fui fazer jornalismo lá em 2013, passou tempo, 10 anos, quando eu entrei na faculdade. Eu gosto de notícia, claro que notícia ruim é horrível, mas a gente... Ainda mais a tua cidade, né?
tem toda uma carga emocional, né? Então, mas o trabalho em si, e eu acho que isso a gente também desenvolve na nossa profissão, o comprometimento com a informação, ele precisa estar alheio à emoção. Então, tu precisa fazer isso, é teu trabalho, Sim, né? sim. Então, não pode te envolver emocionalmente. Enfim, assim como outras profissões que também exigem isso, seja poder judiciário, polícia, o jornalista tem muito disso também, ele precisa ser mais frio, digamos assim. E o resultado foi. Eu tô muito orgulhosa do que a gente fez, sabe? Eu olho, eu ainda assisto as reportagens hoje, as entradas, e eu fico pensando: caramba, olha, a gente não perdeu em nada para ser uma equipe freelance, que sem muita estrutura megalomaníaca, sabe? A gente deu conta direitinho, assim, sou muito orgulhosa do nosso trabalho. E vai passar aqui agora. Vou botar o vídeo aí para vocês assistirem. A Nath entrando lá, foi naquele primeiro. Foi a primeira noite, essa que vai passar o VT aqui, que é com o Márcio Gomes, né? Não foi na primeira, foi na segunda noite. Segunda noite da cobertura que ela fez. E eu humildemente ajudei por trás das câmeras. E a gente viveu muito. Assistam o vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite. A chuva deu uma trégua no sul do país, pelo menos por enquanto. Em algumas cidades, a água baixou e hoje já foi possível ver um pouco mais do tamanho da destruição. Casas vieram abaixo, carros praticamente empilhados na rua, milhares de pessoas sem água e energia elétrica, muitas até mesmo sem comunicação. O número de mortos continua a subir. Agora são 36 no Rio Grande do Sul e uma pessoa morta em Santa Catarina. O governador gaúcho, Eduardo Leite, disse que vai decretar estado de calamidade pública. Por isso a gente começa mais esta edição do Prime Time indo direto a uma das cidades mais atingidas pelo ciclone extratropical, a cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. A repórter Natália Lauschen passou o dia acompanhando os trabalhos de resgate, conversando com quem perdeu tudo. E é com ela que nós conversamos agora ao vivo. Natália, boa noite. Qual é a situação neste momento por aí? Boa noite a todos. Na verdade, a situação, o clima nesse momento aqui em Lajeado, na região, a gente pode dizer também, realmente é uma mistura de apreensão com as possíveis chuvas que estão para vir amanhã, então a gente está torcendo que isso não aconteça para não piorar, agravar esse momento tão delicado. Mas também é um momento de muita solidariedade. Eu estou aqui agora no Parque do Imigrante, que é o grande ponto de concentração dos donativos voluntários, órgãos públicos, né? Virou o nosso QG, digamos assim, diante dessas tragédias que estamos presenciando. Então, esse é um momento também de união, também de solidariedade, junto à apreensão e incerteza. Porque saindo daqui, a gente não tem nenhuma noção do que a gente vai encontrar lá fora. Conforme a água vai baixando, os destroços vão aparecendo, a tragédia vai se amplificando. Eu não sei se eu vou chegar em casa e eu vou poder tomar banho, porque eu não sei nem se tem água na minha casa. Então, a situação ela é geral, é para todo mundo, né? Todo mundo está na mesma, mas ao mesmo tempo segurando a mão um do outro, tentando normalizar. Muitas pessoas já estão no processo de limpeza das casas, porque a água vem baixando, então já é possível a gente começar, de certa forma, devagarinho, tentar reerguer, recuperar alguma coisa, né? E também a gente tem muitos pontos ainda sem energia elétrica, com essa dificuldade também de abastecimento de água, como eu comentei, e também o trânsito está bem caótico ainda, então nós estamos enfrentando uma série de obstáculos nesse momento e é isso, a situação é forte e é isso que você acompanha na reportagem. Essa ambiguidade mesmo de estar na nossa cidade, de ver a nossa população sofrendo e, enfim, tudo fica revirado, nossas casas, nossas vidas, como todo o Vale do Taquari foi, e ao mesmo tempo tá vivendo talvez a maior experiência jornalística da tua vida, porque eu não posso nem dizer que foi a maior, foi a única. Não, já caiu direto uma série. Já caí direto de paraquedas ali, então tu estava afastado do jornalismo, né, por um tempo, então vamos explicar pra galera como é que foi esse gap, assim, porque, que ainda tá sendo, na verdade, né, tu, a princípio, hoje não tá atuando como jornalista, né, não estava, pelo menos, agora vai ter que voltar. Eu acho que assim, uma vez que tu é jornalista, tu não tem como deixar de ser jornalista. Sabe? Eu acho que é uma coisa que tu vai carregar para sempre, porque uma vez que se tu entra numa faculdade de jornalismo, é porque tu gosta de escrever, e tu gosta de se informar e tagarelar.
Vamos ser bem honestos, tá? Porque jornalista é tipo um fofoqueiro, né? A gente vai pensar Tipo, bem. não, é mesmo É fofoqueira. fofoqueiro, Ela né? é fofoqueira demais. Olha que falando, né? Não perde uma. Mas ele se a gente pensar bem friamente, né, com um ar cômico, o jornalista, ele é fofoqueiro. É. Então, ele conta as coisas que acontecem. Eu acho que quem entra no jornalismo nunca não consegue sair completamente dele, sabe? E ele é tipo uma cachaçinha, assim, porque ele te dá adrenalina. E isso é pra quem gosta de adrenalina, viu, gente? Jornalismo, assim... claro, a gente vai falar de outras vertentes. Tem assessoria de imprensa, isso e aquilo, que é muito mais light. Mas trabalhar em veículo, diário, seja TV, rádio, jornal impresso... Cara, é punk, entendeu? E é uma adrenalina gostosa, né? Aquela coisa que te instiga. Então, o que acontece? Eu já estava muito tempo afastada, eu estava 6 anos afastada, 6, 7 anos afastada do jornalismo em si. Eu trabalho, como eu falei antes, com marketing hoje, então... Só que tudo é comunicação, né? Não foi uma mudança brusca, tipo assim, saí do jornalismo, fui para direito. Sim, sim. Entendeu? E tu sempre manteve aqui, ou sempre não, mas pelo menos nos últimos 2 anos, manteve atuante na comunicação, com microfone mesmo, né? Na questão da rádio, que também te traz, querendo ou não, essa pegada de treinar a tua fala o tempo todo, né? Toda semana. Com certeza, a Rádio Lajado foi muito importante para eu não perder totalmente esse vínculo. Com certeza, sabe? Até para eu me aperfeiçoar, para eu me enxergar, ver se eu tava me saindo bem no que eu tava fazendo. Porque eu sou muito autocrítica também com as coisas que eu faço. Acho que não tanto quanto tu, mas, mas eu tenho uma criticidade. Então, sim, isso ajudou muito nesse processo de eu entender que eu seria capaz de fazer isso, encarar esse desafio. Mas eu te confesso que o mais desafiador foi entender, dar conta de tudo e aquela parte da checagem da informação, porque tudo mudava o tempo inteiro as informações, né? Então, voltar para isso foi o que eu dei uma pedaladinha maior, assim, de tu tem que estar sempre ligado, e aí alterou o número, boletins atualizando o tempo inteiro, fala com o prefeito, fala com o estado, fala com o governo federal, vai para lá, vai para cá, é muita coisa. E tu tem que dar sempre a informação correta. Então, a apuração da notícia, nesses casos, é muito intensa. E essa coisa de se envolver também, dar conta de, eu tenho que entrar ao vivo, tenho que fechar VT, eu tenho que subir material. Tu sabe muito bem, foi uma loucura, né? Sim. Então, e principalmente, eu acho que uma das coisas que mais me tirou da zona de conforto foi eu ter que voltar a escrever matéria. Porque, sim, a gente tá vendo o que tá acontecendo, tem destroços, tem tristeza, tem tudo aquilo, mas eu precisava contar por texto tudo isso que eu tava vendo. E isso eu tava bem enferrujada. Então, o Rogerinho sabe, eu tinha que... A gente tava ali numa loucura, eu falava, agora eu vou lá pra casinha da guarita e eu vou escrever o meu texto. Porque eu precisava pensar, eu precisava contar uma história. E isso fazia muitos anos que eu não fazia. E ela precisava fazer sentido, ela precisava ter elementos de informação, ela teria que ser mais imparcial, porque eu não posso dar uma conotação emotiva para uma situação. Eu sou jornalista, eu tenho que tentar uma imparcialidade ali. Então, acho que voltar a escrever foi mais difícil. E o ambiente que a gente estava ali, e que tu praticamente morou, foi, para quem não tá entendendo o que a gente está falando, que a gente falou de desastre, a gente passou pela maior enchente da nossa história, porque falam lá de 41, mas era outra cidade em 41, hoje é outro Vale do Taquari. Então, a maior enchente da nossa história, disparado, foi muito, tanto que nem tem medição para ela, né? Não tem nem como mensurar o tamanho dessa enchente. E a Nath ficou lá morando, eu tava lá de visita, quase de, como é que é, a pessoa que vai visitar a tua casa e fica lá também, que é no Parque do Imigrante, onde estavam e ainda estão saindo agora. Ontem foi o último dia lá dos desabrigados, toda uma treta, uma polêmica que tá rolando, né, também, que nem sei se vale a pena a gente falar agora, porque a gente não sabe qual é o desfecho, mas enfim, então tu tava lá imersa no lugar que a prefeitura criou, ou sempre usa para abrigar as pessoas. Então, tu ainda tinha isso, né, que... Lógico, a gente falou disso muitas vezes, assim, de não se abalar e tentar levar de um jeito mais leve, porque tu tá realmente tendo que transmitir uma informação imparcialmente, mas querendo ou não, tu vê as pessoas chegando ali, tu vê, né, as famílias tendo que morar num ginásio, assim, então é impactante, né?
Sim, o Parque do Imigrante, na verdade, ele não foi só o alojamento, né? Ele foi o grande centro de Tudo acontecia ali, né? tudo, tudo, todos os helicópteros, as buscas aéreas, Sim. as buscas aquáticas também, vinham os barcos, os voluntários vindo trabalhar, E não era trazer só para Lajado, doação. ali era para a região inteira Era para a também. região inteira, então era uma muvuca de gente, de coisa acontecendo, de gente triste, chorando, chega comida, sai doação, era realmente quem viveu ali sabe, esses 10 dias foram ali dentro, eu entrava às 6 da manhã, alguns dias saía às 9 da noite, e diretaço, assim, às vezes nem dava para almoçar direito, né? Então foi vivenciar mesmo o que estava acontecendo. E eu vou falar uma coisa que é como eu sinto. Eu acho que a gente não pode medir o que o outro sente, mas a gente acaba. Eu de tão imersa naquilo, eu me acostumei. Uhum. Olha que doido isso. É. Já não me impactava tanto, já não me chocava tanto. De tão acostumada que eu tava com aquilo, sabe? É triste falar isso, eu não fico confortável em dizer isso. Aham. Mas é verdade. Assim como eu acho que foi tão impactante a gente estar lá em Roca, por exemplo, que a gente entrou na cidade, que eu me senti como se eu não estivesse lá, como se fosse um filme. Aham. Eu acho que é assim, e eu acho que é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para nos proteger psicologicamente, sabe? Acho que é natural do ser humano também as coisas se tornarem mais comuns ao passar do tempo, né? Você vai pensar uma pessoa que mora num país, eu ia falar o nome de um país, mas acho que não é legal, que é bombardeado, que diariamente ouve barulho de explosões e tal, ela se acostuma, né? O ser humano se adapta, Agora deu um né? barulhinho aqui, eu pensei, a gente não se abalou aqui na entrevista porque não foi uma bomba. Que se fosse, a gente teria, parado a entrevista. Com certeza. Então, assim, tu tava falando no momento, eu ouvi o barulho e eu fiquei pensando nisso, fazendo justamente essa associação, né? E tem mais uma coisa que, quando a gente falou dessa ambiguidade de estar num momento mais lindo profissionalmente e, ao mesmo tempo, uma tragédia da nossa região, foi que, assim, eu entendi de outra forma o jornalismo, no sentido da importância que teve esse teu trabalho com a CNN, ter uma pessoa dali e relatando o que realmente estava acontecendo e tal, mas a presença da CNN aqui em geral assim, no momento eu não entendi, mas depois eu fiquei, ao longo do tempo, eu fui entendendo que é muito importante, assim como as pessoas que vão lá e são voluntários, que aliás são maravilhosas por irem lá e ajudar e tudo mais, eu tive que trabalhar isso na minha mente porque a gente não estava lá sendo voluntário, né? Então, às vezes tinha uns olhares, tu andando com aquele ring light para lá e para cá, enfim. E eu tive que trabalhar isso na minha mente peraí, a gente também tem uma importância nisso aqui, porque a gente está levando para o resto do país e para o mundo o que está acontecendo na nossa região. Então, na hora que os caras tiverem que definir uma verba, né? Para onde vão mandar tal verba? É calamidade, então é calamidade mesmo, então isso muda muita coisa politicamente também. Então, tem uma importância gigantesca ter uma cobertura da CNN numa tragédia que seja para nossa região também, para ter a visibilidade que precisa no momento desse, né? Sim, eu acho que tu tocou num ponto muito delicado e importante de tudo isso que aconteceu, que justamente foi a nossa. Era impossível a gente fazer um trabalho voluntário enquanto a gente trabalhava para um veículo de comunicação. Não tinha como. E sim, a gente sentiu olhares de Julgamento. julgamento, muito boa palavra. Julgamento, tipo, ai, olha ali, ó, só fazendo videozinho, ou não sei o que, não, gente. Era um trabalho. Eu também não queria estar cobrindo esse tipo de evento, né? Como talvez o bombeiro não queria estar achando um corpo lá, né? Exato. Então, assim, sem informação, como seria isso tudo? Vamos pensar. Se uma coisa dessa acontece, a gente não tem veículo de comunicação, não existe comunicação. O que aconteceria? Né? Vamos tentar colocar essa realidade. E eu meio que já fecho o olho um pouco para isso, porque talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez não, com certeza, eu estaria lá dobrando roupa e ajudando o familiar. Sim, Com sim. certeza eu faria isso. Mas não era, o meu papel era outro naquele momento, o nosso era outro, né? E as pessoas, enfim, elas entendem também o que elas quiserem, entendeu? Porque também eu acho que foi uma. A gente pode tirar uma pessoa pelo menos que a gente sentiu, né? Uma a cada 1000 que realmente a gente via que rolava isso, mas na real as pessoas sentiam também
Eu acho que essa noção que eu tava falando que eu passei a ter, as pessoas já têm. Eles veem um veículo de comunicação e acabam, né, pensando, pô, realmente o negócio é grande, assim. E isso que tu falou da presença específica da CNN aqui, até no final, eu acho que eu nem comentei contigo isso, mas eu tive uma percepção, uma percepção sobre isso no final. Porque no final, quando chegou no 10º dia, eu era a única da imprensa que ainda estava no Parque do Imigrante. E isso fez com que eu tirasse mais ainda meu chapéu para a CNN. Porque nem os jornais locais, nem rádios locais estavam lá cobrindo mais. Claro, gente, devido às proporções, aqui eles têm redações, não tem essa necessidade de estar lá o tempo inteiro. Mas, por exemplo, outros veículos aqui da região, ou até do estado, já tinham vazado há muito tempo. E a CNN quis que eu permanecesse ali no Parque do Imigrante, porque a gente não sabia, o cenário ainda era muito incerto e delicado. Então, não foi pegar só o ápice da tragédia e tchau pra ti. Não, foi todo um acompanhamento. Tanto que a nossa última matéria, ela foi justamente sobre as consequências que vão ficar de toda essa tragédia, principalmente psicológicas e sociais e de saúde pública, né? Saúde física também. Então, a gente teve um desfecho que eu, sinceramente, com a maior humildade do mundo, acho que foi incrível diante de outros veículos que eu acompanhei, porque nós tivemos a sensibilidade, porque a gente ficou até o... Não, nem terminou, né? Mas até o fim, digamos assim, para entender e buscar mensurar tudo isso que aconteceu, nos danos daqui para frente, a longo prazo. Eu não vi outro veículo fazendo isso. E teve mais uma coisa nessa jogada toda, que foi não sensacionalizar, assim, a gente... Todas as entradas, até claro que às vezes tinha que noticiar que teve mortes, mas assim, o foco sempre foi esse, a maior parte foi de mostrar o pessoal fazendo doações, organizando o parque, falando das famílias que precisavam de amparo, e essa última que a gente vai rodar agora aqui, da galera que acompanhou desde o início os impactos psicológicos. Tu entrevistou uma psicóloga que já... Psicoterapeuta que já chegou logo quase no início da enchente aqui, e também depois uma pessoa sendo tratada por ela também. Então, nada disso foi aquele sensacionalismo maluco, assim, mas foi, acho que, um olhar muito importante também pro pós, né, pro estresse pós-traumático, enfim, tantas coisas negativas que vêm depois de um desastre, né? Vamos rodar a matéria aí. Olha, gente, 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul ao longo desses 11 dias, uma cobertura completa aqui na CNN Brasil desde então. Desse universo, quase 350 mil pessoas tiveram as casas destruídas, danificadas ou invadidas pelas águas, segundo a Defesa Civil do Estado. Mas as perdas são muito mais do que materiais, elas são psicológicas e deixam traumas, rasgos emocionais profundos, difíceis de serem reparados. A repórter Natália Loxen foi às ruas e conta a história de quem precisa lidar com esses vazios e a importância dos psicólogos nessa fase. Enquanto os municípios do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, tentam se reestabelecer diante das consequências provocadas pelo ciclone extratropical, a população também busca forças para se reerguer. Dá vontade de novo de tu olhar que tudo pode ser reconstruído, de que dá força pra gente, porque é muito difícil. A gente já enfrentou a pandemia, né, que já foi difícil. Hoje eu consigo entrar na loja e dizer, nossa, há uma luz no fim do túnel, sabe? Tá organizado, tá limpo, tá bonita a loja agora de novo. Muito além dos prejuízos materiais, existem danos invisíveis e incalculáveis causados por essa, que já é considerada a maior tragédia ambiental do sul do país. Entrou água, eu cheguei, já estava nos pés, já entrei com água nos pés, saí com água na cintura. Estava em choque, eu não sentia frio, eu não sentia, fiquei anestesiada, eu não sabia. Porque tinha cobra, tinha rato dentro, a gente estava no meio tentando salvar o que dava. Foi um cenário assim horrível, fiquei apavorada. À noite eu ainda tenho sonhos que eu estou me afogando nessa água suja, sabe? E olha, chega a estar trêmula ainda. Melissa é psicoterapeuta analítica e fornece apoio psicológico em situações de emergências e desastres. É uma abordagem de acolhimento e de apoio.
não tem um foco psicoterápico, né? Por isso que a gente chama de psicossocial. E esse é trabalho realizado mais ou menos por uns 90 dias. Por quê? Porque assim como as reações do luto, dentro do apoio psicossocial, a gente entende que tudo que acontece é esperado. As reações agudas, tanto de assoberbação quanto de reclusão, elas são esperadas pelas pessoas. Ela atendeu vítimas de catástrofes como a queda do avião da Chapecoense, o incêndio na Boate Kiss e o rompimento da barragem de Brumadinho. Aliado à saúde mental, o bem-estar físico também é uma preocupação das autoridades. Na cidade de Lajeado, já há confirmação de casos de leptospirose e outras doenças causadas pelas cheias. Como ela é uma doença com potencial importante de agravamento, eu tenho uma suspeita clínica, a orientação é já iniciar tratamento e a gente monitorar esse paciente. O trabalho de reconstruir cidades, vidas e fornecer condições básicas de sobrevivência é o grande desafio das autoridades. As perdas e necessidades das comunidades ainda são inúmeras e só reforçam a urgência dos amparos psicológicos e financeiros. A retomada da normalidade ainda é imprevisível e o cenário aponta para anos de reestruturação econômica e social. O único caminho, agora, é recomeçar. Muito boa a reportagem, Natália. É exatamente isso, assim, a gente teve essa preocupação, e que nem eu falei, na maior humildade do mundo, e sem sensacionalismo, porque já estava tão difícil tudo, sabe? Já dava para ver. Eu acho que as imagens falam muito. Nossa. Então, tu ficar batendo em cima de desespero, pelo menos o meu jeito de fazer jornalismo, gente, isso não é uma crítica a quem faz. A gente sabe que tem sensacionalismo gritante em muitos veículos e é só a linha que o veículo decidiu seguir e tem gente para consumir, tá tudo bem. Mas eu, enquanto profissional jornalista, eu não me sinto bem. Não tem nada a ver comigo, com a minha essência. É eu tentar botar mais lenha na fogueira. Para mim, a coisa tem que funcionar um pouco diferente. Tanto que, como tu bem falou, quando a gente trazia o panorama geral, óbvio, informação, dado, é aquilo. Tu não vai mudar, não vai fazer isso, né? Claro que não. É meio óbvio, mas tu vai falar o que aconteceu. Tu vai dizer se teve um agravante. Mas, diante de tudo que estava acontecendo, tinha tanta coisa emocionante pro lado humano que a gente tinha que salientar, que era a solidariedade gritante das pessoas aqui. Essa mão de obra do trabalho voluntário. Isso foi o que acalentou, sabe, diante dessa tragédia. Então, por que não falar disso também? Por que não enaltecer isso? Por que não dizer, cara, nós já temos doações suficientes, não precisa mais. Que coisa linda que foi de pedido, falar, sabe? Isso foi até um pedido da prefeitura. Do próprio O próprio prefeito né? chegou e falou, avisa pra galera parar de doar por enquanto, porque a gente não tá dando conta de organizar o tanto de doação que tá vindo, né? Exato, então assim, tinha tudo um porquê da gente estar falando daquele jeito, né? E eu acho que esse olhar sensível para isso que a gente teve fez uma diferença grande no resultado de todos os nossos trabalhos, sabe? Com certeza, com certeza. Vamos colocar aqui também alguns depoimentos, pedacinhos pelo menos, porque a gente teve aqui... Bom, o prefeito, tu falou com ele sei lá quantas vezes, mas entrevista mesmo exclusiva, tu fez aí 2 ou 3, se eu não me engano. Eu acho que por aí. Teve o próprio governador, né? O Eduardo Leite esteve aqui também, e aí foi mais uma coletiva, mas, enfim... Não era todo mundo que estava lá e tu estava acompanhando. Teve o vice-governador do estado também, o Gabriel. Esse nos atendeu, assim, lá encantado no gabinete, né? Que foi montado para ele lá, isso aí. E teve também o presidente da República que estava em exercício, que era o Geraldo Alckmin, lá também na Univates, né? Em coletiva, né? Qual o recado para a comunidade que vem acompanhando aí toda essa situação que abala o emocional de muita gente? Sim. Para a comunidade é só o muito obrigado mesmo, porque foram muitos voluntários em todas as áreas trabalhando no resgate. Agora a gente tem muitos trabalhando na atenção das famílias. E Lajeado é isso, é a miscigenação, é a mistura, são diferentes classes, etnias, origens, todas trabalhando num objetivo comum. Essa tragédia fez com que novamente a gente esteja unido, buscando um objetivo comum, que é primeiro o conforto das famílias, depois vai ser a reconstrução daqueles pontos que necessitem na cidade. Muito, mas já
nesse momento de dor e de dificuldade que a gente precisa expressar um melhor do ser humano. E por isso, a solidariedade do povo gaúcho, né, a mobilização de tantas pessoas, servidores públicos estão envolvidos, voluntários se mobilizando para ajudar, isso nos reconforta, nos faz ter a certeza de que a gente vai superar. É claro que do ponto de vista assim, da análise, da atuação, de todo esse nosso sistema de defesa civil, sempre tem o que melhorar, sempre tem pontos que precisam ser observados, aprendizados de cada um dos episódios, para que a gente possa melhorar o sistema de defesa civil e evitar perdas de vidas. Muitas pessoas foram salvas, milhares de pessoas foram salvas, foram resgatadas. Infelizmente, até o momento que a gente está gravando essa entrevista, são mais de 30, são 31 que a gente tem mortes confirmadas. A tarefa hoje aqui emergencial é a primeira, a humanitária, que não pode nunca ser descuidada. E aí hoje entra em funcionamento o hospital de campanha em Roca Salles. Infelizmente, ainda temos pessoas desaparecidas. De outro lado, reconstruir cidades que foram muito atingidas, rodovias estaduais, enfim, ser parceiro do governo do Rio Grande do Sul e dos governos municipais. Tu lembra na tua carreira jornalística, se já tinha, numa semana, assim, visto ou presenciado, assim, tantas autoridades de estar ali, assim, trabalhando, né? Que querendo ou não, tu tinha que entregar para eles o que o Alckmin veio fazer aqui, o que o Eduardo Leite falou, né? Exatamente. Eu vou dizer para vocês assim, duas coisas bem importantes. Primeiro, eu não trato político como celebridade. Uhum. Eles são nossos funcionários. Porque não são, né? Vamos começar por aí. Claro, respeito e acho que estão lá por algum motivo e eles precisam nos atender. Né? Então, entendo a relevância que tem a presença de um presidente em exercício, de um governador, de um vice, de um prefeito, e respeito totalmente. Mas eu, enquanto jornalista, enquanto ser humano, Natália, eu não vou tratar como celebridade. Para mim, isso não existe. Mas, tendo em vista a relevância dessas presenças aqui, que são as pessoas que podem solucionar o problema, aí sim, aí o meu respeito ele triplica muito mais. Mas eu nunca tinha estado perto de um presidente em exercício. Nunca estive perto de um presidente já eleito, tá? Mas numa entrevista coletiva, do jeito que a gente presenciou. Nunca tinha entrevistado o vice-governador. Nunca tinha entrevistado nem o prefeito Marcelo Calmo, porque eu estava afastada de jornalismo há 6 anos, então eu não... Ele nem era prefeito, né? E afastada de jornalismo há 6 anos, e sendo que fazia 8, mais ou menos, porque antes dos 6 anos de 2017, eu estava em Porto Alegre, então nem estava aqui, então, né, não estava nesse contexto Lajeado, região. Então, eu nunca tive esse vínculo, essa proximidade com essas autoridades. Então, mas isso não me assustou, sabe? Isso foi uma coisa que não me assustou justamente por eu já nutrir há muito tempo que eu não acho político celebridade. Então, isso, assim, tudo bem, eles estão aqui para resolver. E é isso que eu quero saber, o que eles vão fazer. Sim. Então, eu estava, além de um olhar jornalístico, de ser humano, de comunidade, de saber como isso aqui vai... O que eles vão fazer para mudar essa realidade de agora? Era isso que eu estava preocupada. Eu acho que isso me ajudou, eu não fiquei nervosa. Sim, eu acho que tem a questão da tua persona também, quando vai entrevistar, né? Não sei se tu sente a mesma coisa, mas querendo ou não, tu entra numa persona mesmo, que, pelo menos para mim, acontece de ver só o outro ser humano ali do outro lado, assim. Eu entendo que tu pode, talvez, ter um friozinho um pouquinho maior na barriga com uma Shirley Mallmann do que... Eu fiquei mais nervosa com a Shirley do que com o Alckmin. Mas eu acredito que, na verdade, tu sabe que tu tá fazendo o teu trabalho. Então, mesmo que seja inconscientemente, quando tu tem segurança no teu trabalho, tu vai relaxar naquele momento e vai focar no que tu tá fazendo, assim. Então, tem isso também, né? De tu tá ali... realmente focada em tirar a informação que tu quer, que tu precisa, né? Então, principalmente com calma, que eu acho que foi com quem tu mais falou, assim, e eram informações mais relevantes, assim, porque acaba que o governador vem para acompanhar, trazendo informações também, mas o prefeito tá ali acompanhando diariamente, ele tá tomando decisões, né? Vai um helicóptero para lá, vai um helicóptero não sei para onde, vai barco, vai não sei o quê, né? Sim. A família vai ganhar tanto, então o prefeito tá ali acompanhando muito mais de perto, né? Tu sabe que isso também é interessante desse tipo de situação.
Uma coisa é tu ligar a câmera, o microfone, botar na autoridade pública e começar a perguntar e gravar uma entrevista. Outra coisa é o que rola nas entrelinhas e no dia a dia quando a câmera não tá ligada. E falo de coisa boa, assim, no sentido de estreitamento de relação, de confiança. Porque isso aconteceu. Tiveram várias situações em que eu tava sempre no pé do Calmo ali. Onde ele tava, eu tava meio que zanzando ao redor pra ver se tinha alguma coisa. Não é furo de reportagem, não tem nada a ver com isso. Mas tá acontecendo o que agora, né? E nem sempre eu vou estar com a câmera na cara da pessoa. Mas eu, enquanto jornalista, preciso ter a informação da fonte segura. Então, era isso que eu acabava fazendo. Quando eu via que o Calmo tava ali por volta, eu falava, e aí, alguma novidade? O que tá rolando agora? Somos dois seres humanos conversando, né? Sim. E ali saía muita informação, que eu não tava com a câmera ligada, isso não ia pro ar, mas eu sabia que aquilo tava acontecendo. Então, eu pegava aqui, ó, produção do CNN, ó, pessoal, assim, papum. Né? Isso é legal de gravar, beleza, então a gente vai fazer uma entrevista sobre isso, então vamos atrás de tal informação. Mas esse relacionamento, e com todas as fontes, tá, gente? Isso é muito importante para um jornalista ter fontes, né? Pessoas que tragam informação, que falem abertamente, né? E aconteceu várias pautas que tu que sugeriu pra eles, assim, de... Talvez a CNN nem teria como saber que tava rolando tal coisa aqui, e tu sugeria, olha, tá rolando tal coisa, vocês acham que vamos fazer uma... E eles aceitaram, ou, aliás, quiseram várias, né? Sim, duas bem importantes, marcantes, assim, que... A primeira foi do vice-governador, que foi para Encantado num gabinete instalado. E aí, quando eu falei, olha, eu acho que a gente consegue uma entrevista exclusiva com o vice. Pode ir, podem fazer, né? Então, assim, super de interesse da emissora. E aí, essa última, que foi o VT, que para mim, eu acho que é o mais importante de todos, que foi justamente sobre os danos psicológicos, né? E a longo prazo aí de todo esse ciclone extratropical, que esse termo acho que nunca mais vai sair da minha cabeça, de tanto que eu repeti. Tem que falar todos os dias por 10 dias. Por várias vezes por dia. Então, os efeitos disso, eu acho que esse VT também, que ninguém tinha, como eu falei antes, ninguém tinha pensado, eu não vi alguém falando sobre isso. Talvez eu esteja totalmente errada, talvez tenha saído e eu não vi, mas não acompanhei muito. Mas me bateu de um jeito, assim, que precisava ter isso, sabe? E quando eu sugeri, eles aceitaram na hora e a gente produziu. E tanto que a apresentadora, e eu não vou falar o nome dela porque eu vou errar, Thaís. A Thaís que chamou o VT e nós estávamos olhando nessa TV aqui. E ela chamou, no final, a apresentadora do Prime Time da CNN fala... Muito boa a reportagem, Natália. E foi uma coisa que a gente sugeriu, entendeu? Saiu daqui, de uma coisa que nós achamos importante. Não, no caso, muito boa a reportagem que a gente sugeriu a reportagem. Não, mas muito boa, assim, a abordagem, o olhar que a gente teve, sabe? E ficou massa, a gente. Acho que tem que também privilegiar o trabalho que foi feito, né? Sim. Tá ainda repercutindo. Acho que muitas pessoas aqui de Lajeado não faziam ideia que alguém de Lajeado poderia estar ali, que uma equipe de Lajeado poderia transmitir como a gente transmitiu. Então, eu me arrepio mesmo de falar disso, assim, porque eu fiquei orgulhoso também. Até deixar passar a adrenalina de não sentir culpa, né? Porque senti muita culpa, assim, muitas vezes. Eu te falei disso várias vezes, de, meu Deus, é uma tragédia. Tipo, a gente não pode ficar feliz com uma imagem. Mas às vezes a gente pegava uma imagem com o helicóptero lá no fundo e a Nath na frente e tal, que ficou bonita, que a gente vai mostrar aqui, porque realmente visualmente tá bonito. O assunto é uma droga, a gente não queria aquele assunto, mas tirando essa parte de lado e vendo o nosso trabalho, a gente tem que se orgulhar, né? Eu ia dizer, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, para quem não tá muito ligado em como funciona o trabalho jornalístico, principalmente quando envolve imagem, seja foto, TV, né, vídeo. Realmente isso acontece muito, a gente está no meio desse desastre todo, mas a gente precisa se preocupar com o material que a gente está fazendo. Então, ter o olhar crítico, estético também, né? Claro, nem tinha muito como criar coisas estéticas, porque a cidade estava uma bagunça, mas a qualidade da imagem, enquadramento, né, ângulo, e qualidade do áudio, isso tudo são preocupações que a gente tem. Então, ou daqui um pouco tu registrou ali, a gente fala dentro do jornalismo que é o fotojornalismo, que é a ação de alguma coisa. Então, sei lá, um bombeiro
carregando alguém. Gente, isso é muito triste, mas jornalisticamente isso tem um peso muito grande. Então, o profissional, as pessoas que trabalham com isso, sabem que isso é importante de mostrar. Então, às vezes, a gente classifica erroneamente como que imagem boa. Não é boa pelo contexto que ela está apresentando. É boa para a gente conseguir transmitir a realidade. Né? Então, é para as pessoas entenderem que às vezes a gente ficava, agora essa imagem aí... Não é, não tá achando bonito. E teve um momento que achei muito massa também. Eu acho que eu não falei praticamente, assim, com ninguém... não me lembro, pelo menos, assim, de depois de ter passado tudo, conversar sobre o assunto, até porque eu queria que a gente batesse esse papo na frente das câmeras também, para explicar para muita gente o que rolou, por que tu tava lá e tudo mais. E eu acho que o momento, para mim, pelo menos, mais bonito, assim, mas falo como fã e telespectador da CNN, que, como eu te disse, coincidentemente, é o canal de notícias que eu consumo, que eu vejo. De forma geral, se eu vejo noticiário, como eu vejo a CNN internacional, né, dos Estados Unidos, acabo vendo a brasileira também, enfim. E aí um dia vindo para Lajeado, eu estava acompanhando ali a tua entrada com a Elisa, que para mim é a maior jornalista do Brasil, já te falei isso, eu acho ela é sensacional, incrível. assim, não sei se maior jornalista, mas assim, com certeza a maior apresentadora, na minha opinião, do momento, é ela. E a gente ia colocar aqui também o vídeo da tua entrada com ela, foi de manhã, né? Foi de manhã cedo, assim. Dentro do pavilhão. E eu já tava muito emocionado de ser com ela, porque eu acho ela demais. E aí ela foi bater um papo pessoal contigo, como ela faz, eu vejo ela fazer diariamente. E eu pensei, que massa, e tomara que a Nath saia bem. E aí tu lembra desse papo? Tu lembra da sensação dele? Eu acho que foi o que mais marcou, assim, pra mim também. Porque, claro, do Márcio Gomes também, que depois eu descobri que era ele. Na hora E aí eu tu... pensei, graças a Deus eu não sabia antes, eu teria, sei lá, ficado mais nervosa. Que é, né, um grande nome, não tenho nem como mensurar aqui. Mas a Elisa, de todas as entradas, dos links ao vivo que a gente fez daqui pra lá, de todas as apresentadoras, assim, eu não tô de forma alguma, quero desmerecer ninguém, porque todo mundo foi muito atencioso, profissional comigo, sério, produção, edição, todo mundo. Mas de apresentação, a Elisa, ela tem uma peculiaridade. Ela tem um olhar humano também com quem tá lá reportando, né? E ela trouxe esse carinho dela para comigo naquele momento, e ela quis entender se eu era uma enviada, né, para a situação, ou se eu era uma conterrânea que estava vivendo e trabalhando em tudo isso. E eu não esperava, porque não é um roteiro, a gente recebe a cabeça que a gente fala, que é como o apresentador vai te chamar. Agora vamos direto para o Rio Grande do Sul, falar com a repórter Natália Lauck, que tem informações sobre o ciclone extratropical, blá, blá, blá. Bom dia, Natália, como está a situação por aí? Isso é a cabeça, tá, que a gente fala. Isso eu recebia. Agora, como ia desenrolar depois que me chamassem, eu não fazia a menor ideia. Não tinha como saber, porque depende muito do apresentador, né? O que ele vai... Depende do apresentador. A bola que ele vai te passar e tu... Tu tem que... E se tu não souber responder, meu filho, te vira, né? Mas então, o que aconteceu nessa situação? A Elisa, ela rompeu muito o que eu estava acostumada a fazer ali. E ela perguntou se eu era daqui de Lajeado, como é que estava a situação, nesse sentido também. Se eu já tinha visto isso acontecer aqui na região em algum outro momento. E eu, inclusive, pedi perdão para ela se eu fosse me emocionar, porque eu achei que naquela hora ali eu ia dar uma tremida na base. Segurei firme. Mas foi muito, muito humano o que ela fez. E ali eu acho que a sensação que me deu foi de tipo... Nossa, sim, cai na real, Natália. Tu tá trabalhando, mas tu vive isso aqui, essa realidade é tua também. Não é só de quem Não tu tá tem como se entrevistando. distanciar tanto da realidade assim. Tu tá talvez maquiando ela dentro da tua mente para não sofrer, né? E conseguir transmitir a informação, mas tu tá sofrendo. Né? Exato. Então eu fiquei pensando, caramba, ela conseguiu tocar num ponto, assim, que eu não tinha parado para refletir, que ninguém tinha feito ainda, né? Elisa, somos teus fãs. Elisa, foi demais. Eu falo sempre dela, porque eu adoro... Aliás, os âncoras da CNN, de forma geral, têm essa questão do improviso, de falar com repórteres também, mas ela realmente...
pra mim é um fenômeno, assim, a leveza que ela... E nos momentos que tem que ser sério, eles lá são, né, realmente muito E capazes. ela né? acertou meu sobrenome. Assim, ela acertou sobre... vamos fazer um compilado aqui, aquele que é meu sonho, de todos os caras, não, cada um meu falando amor. de um jeito. Ela não me deixa fazer, que eu quero juntar... falaram, Pode fazer, vou é liberar Natália ele. Lauxen, aliás, a gente não falou nenhuma vez teu sobrenome aqui hoje. Tu falou assim no início, Falei? me apresentou. Então tá bom. É Lauxen. Então, falaram Luxen, Lotzen. Loxen, mas também vai ter um Lauchen. sobrenome difícil lá, né? Lauchen, né? Pelo amor de Deus. Então, saiu de tudo, né? Mas ela não ficou de cara com vocês, galera da CNN. Ela Não, curtiu, gente, ela dava risada. Dava risada. Mas eu vou juntar todos, todos que falaram. E teve um momento que foi massa, que foi esse dia do Márcio também. Que eu me lembro de um pouquinho antes de tu entrar no ar, a gente trocar uma ideia. Será a última entrada do dia, era 9 da noite. Um dia intenso, pesado, que tu vê um monte de coisa. Foi logo no início, assim. né? E era a última entrada, e aí a gente trocou uma ideia rápida, assim. E aí falamos alguma coisa de tipo, será que tem luz? Será que tem luz na minha casa? E ele falou, pois é, eu não sei se eu vou conseguir tomar banho quando eu chegar em casa depois de um dia desse. E aí, na entrada, tu entrou falando isso, e foi demais também, assim, porque foi a realidade, tu não tava se fazendo. Ela disse que, bom, não sei se eu vou chegar em casa e eu vou poder tomar banho, e essa é a situação na cidade agora. O trânsito tava um caos, as pessoas não tinham água, não tinha... Sinal de telefone praticamente não existia, oscilava demais, então tava tudo realmente um caos. Energia elétrica, comunicação, água, abastecimento de água limitadíssimo, porque eu saí de casa naquele dia e não tinha água. Então eu pensei, meu Deus, será que eu vou voltar pra casa e vou conseguir tomar banho? Isso eu me dei conta um pouquinho antes de entrar ao vivo com o Márcio, e eu pensei, meu Deus, mas eu preciso tomar banho. Olha o jeito que eu tô cansada. Não que tu tome todo dia também, mas, né, pelo menos... Pelo amor de Deus. Não, mas... E aí eu fiquei pensando, e justamente eu pensei, cara, essa é a minha realidade. E eu e de muitas pessoas aqui Essa é a na realidade cidade. praticamente da cidade inteira naquele momento. E eu acho justo a gente trazer isso também, sabe? Relatar isso. Porque, que nem tu falou, a gente também não pode se distanciar muito do fato do que tá acontecendo. A gente não pode se alienar só na profissão. Mas a gente trazer, poxa, minha percepção sobre isso é essa, porque realmente eu não sei se eu vou ter água para tomar banho na minha casa. E eu sei que isso é uma informação valiosa. Porque daí tu tira do outro, tu traz pra ti, né? Então, tu vê que tu também tá naquilo, assim. Então, foi bem importante isso, eu acho também. Eu acho que a CNN foi muito feliz também de trazer alguém da cidade. Teve a sorte também de ter alguém da cidade, né? Que tivesse a capacidade de estar lá com eles. Mas trouxe essa coisa mais pessoal. Não era uma pessoa que tava indo pra lá fazer uma matéria. Uma pessoa que vive aqui na cidade, que tá realmente sentindo na pele, literalmente nesse caso, porque, né, de repente a pele ia ficar sem se banhar. E que sabe os macetes, né? Porque assim, a guria de lá, a guria conhece o prefeito. Ela vai errar o nome do prefeito. Ela vai saber como chegar nas pessoas certas. Ela vai saber nas regiões que ela pode gravar. Então, claro, é muito mais interessante, né? Pegar alguém daqui. Foi realmente... Foi massa, foi um trabalho que apesar... Agora eu consigo falar. Quando a gente falava disso antes e falava assim, que imagem boa, me dava sempre um peso, assim. E agora não, agora eu consigo realmente... Digeriu, entendeu? Digeri, entendi e achei realmente um baita aprendizado, acho que para todos nós, assim, que nos envolvemos. Tivemos a ajuda do Felipe também, não falamos do Felipe. Diante Felipe, que é aqui da rádio, tem um programa Natural Mystic. Isso, aí tava lá também. Nos ajudou suporte, com várias imagens também e tal. Mas foi realmente maluco, 10 dias intensos, do nada, assim, do Neida, a loucura veio, nos tomou, foi assim... Parecia, eu tenho a impressão, assim, que... Porque quando terminou, eu fiquei um pouco perdida também. Tive essa sensação... E até um pouco órfã, né? Porque tu tava ali diariamente já com compromisso que tu não tem mais. Rotina, né? Com uma rotina que tu já... Eu entendi, assim, acabou? Mas o que eu faço agora? Sim. Como é que eu vou retomar a minha vida de antes? Que doideira! Eu fiquei assim, até eu cair na real de novo. Isso é uma coisa importante, que a gente acha que a gente, enfim, suprime emoções, a gente faz isso pra não sofrer. E eu sou uma pessoa que faço isso. Eu racionalizo muitos sentimentos pra eu não me machucar. Só que eu percebi uma coisa, talvez um pequeno trauma que ficou de tudo isso, foi barulho de helicóptero. Porque logo depois que terminou o trabalho com a CNN, eu tava deitada na minha rede, bem de boas, assim, que eu já tava estranhando, que eu tava de boas, que eu não tava trabalhando, né? Eu deitei pra relaxar e passou um helicóptero em cima do meu prédio.
E aquilo me deu gatilho, assim. Aham, Então, sabe, eu fiquei meio estranha. sim. E agora, assim, não ouvi mais, graças a Deus. Mas se eu ouvir, eu não sei como isso vai bater em mim, sabe? É, porque era muito, né? Era É. o dia inteiro helicópteros. Pra quem não acompanhou aqui a situação, os Eles passavam helicópteros. na nossa cabeça, assim, né? E eles Então, iam lá resgatar as famílias que estavam nos seus telhados, que estavam ilhadas, enfim, N e fazer busca de situações. corpos, gente. Busca tipo assim, de de foi tudo. realmente pesadíssimo, É. assim, essa enchente de 2023 no Vale do Taquari, porque talvez você esteja assistindo lá em 2085 esse vídeo, foi realmente histórica, a gente não queria ter vivido de forma alguma isso que a gente viveu, mas por outro lado, para nós dois trouxe também esse fato inesquecível nas nossas vidas, assim, a TV tá ali bloqueando, tá vendo? Acho que é pra entrar nos assuntos espirituais. Exatamente, olha lá, tu falou espirituais. E eu juro pelo universo que eu pensei na TV antes da gente começar o programa e eu pensei, essa TV vai dar umas maluquices na hora que a gente falar de espiritualidade. Eu juro, e aí agora tu falou e aconteceu. Não vai ter corte nenhum, isso aqui vai ser inteiro. Não podemos fazer propaganda do Netflix? Podemos? Será? Do nada. Vamos desligar ela, porque, né? Gente, não, assim, ó. Que doido. Eu vou dizer pra vocês, tem uma coisa que eu ainda vou entender, ou talvez não, né? Ou é só pra viver e sentir. Que eu e o Rogerinho, a gente tem umas coisas que a gente pensa a mesma coisa, às vezes, Aham. ou sobre o mesmo assunto. E aí um fala e o outro, puta merda, eu tava pensando nisso agora. Que louco, cara. Tem uma sinergia, assim, muito doida, né? E tu é bem ligada na questão de espiritualidade. Vamos fingir que a TV tá ali, porque na Ignorar. verdade vai estar passando os patrocinadores. É pra eu queimar a língua também. Se eu não tivesse falado, ninguém ia perceber. Mas enfim, é bom pra galera entender isso. Tu se liga bastante em espiritualidade, em astrologia, que aliás vamos colocar aqui embaixo, ó. Aqui, calma. Aqui. A tua página de astrologia, que é eu que sigo há muito tempo, sei. Há muito tempo. Mas eu quero que tu Eles fale, não que fica têm mais nem legal. vergonha, né? Aham. É @astrologia acessível, tá? Então, o último A de astrologia, ele já emenda com acessível, tá? Tem um avatar de uma inteligência artificial ruiva, vocês já vão ver que sou eu. Mas, sim, na verdade, a espiritualidade na minha vida é uma história muito longa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sempre gostei, desde criança, de paradas místicas, né? Sempre gostei. Sempre gostei de coisa de bruxa. Você lembra que tinha uma loja no shopping que era... A Casa da Bruxa, né? Eu adorava. O entrava cheiro lá dentro, o cheirinho de incenso. Eu sempre gostei disso, desde criança. E eu tenho uma madrinha que, inclusive, veio no primeiro Quem São Elas deste ano, que ela é taróloga, né? Então, ela tira cartas do baralho cigano. Ela tem uma guia cigana também, ela é bem espiritualizada. Inclusive, a Adri é a minha referência e quem me inseriu, de fato, na espiritualidade. A Adri acompanha muito nosso programa. Ela Muito. volta e manda uma mensagem aqui. Muito. Obrigado, Adri, mesmo. E eu, de pequena, já pedia pra ela tirar carta pra mim. E ela dizia, como é que eu vou tirar carta pra ti? Tu é uma criança, que tu quer saber? Não faz sentido isso, né? Tu é muito pequena. E eu, que destreza, né? E aí acontecia isso. Só que eu sempre fui ligada, gostei disso. Quando eu cheguei numa fase da pré-adolescência, eu adorava ler horóscopo, né? Eu adorava no jornal, o que vai acontecer hoje? O horóscopo do dia, que cor eu tenho que usar? Sempre gostei de coisa de superstição. Ano novo, então, gente, cor de roupa íntima, de coisa, eu tô sempre ligada nessa aí, entendeu? Eu acredito muito, e funciona. Sigam a astrologia acessível para saber o que usar no Réveillon. E simpatia, essas coisas, eu sempre gostei disso. E aí, o que aconteceu? Daí, enfim, o tempo foi passando. Aí, em 2017, eu voltei para Lajeado. Então, foi 2020, se eu não me engano, ali o ano da pandemia. 19, 20, por aí. A Adri, então, nunca tinha tirado carta para mim. Eu já tava com meus 20 e poucos anos. E teve um dia que ela apareceu na minha casa, eu morava no centro, ela apareceu lá em casa, assim, que tá em casa, tô. E ela chegou com uma bolsinha, assim, ela tava no centro, e eu vi que tinha uma bolsa maior, mas eu pensei, ela foi pro centro, comprou alguma coisa, botou ali na bolsa, e o que eu tenho a ver com isso, né? E a gente sentou na sala, e papo vai, papo vem, pipipi, papapá, como é que tu tá? E daqui a pouco ela disse, eu precisava te ver. E eu trouxe os meus ciganos, trouxe o meu baralho junto, que eles têm alguma coisa que é pra tu saber. Eu falei, eu não acredito que esse momento chegou. Eu esperei tanto tempo pra isso. É agora. E a gente começou
eu me emociono, assim, de lembrar, porque foi uma grande virada na minha vida. A gente fala uma virada de 360, tá totalmente errado, é 180, 180, né? Porque senão a gente volta pro mesmo lugar. Aquele momento em que abriu aquele jogo e muita coisa veio fazendo sentido com o que eu tava vivendo, possibilidades, caminhos, isso tudo foi só o início. E aí depois a Adri tem um grande dom de, muitas vezes, se é permitido para ela do plano espiritual, ela conseguir identificar os guias espirituais das pessoas. A minha guia, ela conseguiu identificar, e tanto que um pai de santo confirmou que é ela mesmo. Então, assim, não que eu duvidasse, mas foi ao acaso, um pai de santo confirmou a minha guia, e realmente era o que a Adri tinha visto. E ali começou a mudar, porque daí a Adri e a Duda me presentearam com uma imagem da minha guia, onde eu tenho meu altar, eu sou devota à espiritualidade. Eu não sou uma pessoa... eu me considero espiritualista, gente. Eu respeito todas as religiões. E eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual. Existe uma grande diferença. Eu não tô toda hora dentro de um templo, de uma igreja, e eu não tenho nada contra quem faz isso, quem encontra dessa forma a sua devoção. Mas eu acho que a espiritualidade, ela é muito maior do que isso. A gente está dentro da nossa casa, fazendo o bem para quem for. A gente pensando positivo, a gente trabalhando a nossa própria energia dentro da nossa casa, sabe? A gente não precisa, na minha concepção, estar numa igreja e num templo para ser do bem, né? Sim. Eu acho que dentro de casa, fazendo teus rituais, sou muito apegada no meu cantinho, gosto de fazer minha defumação, meu banho de ervas, de acender meus incensos, de fazer meus rituais em luas. Gosto disso, de energizar meus cristais. Para mim, isso é espiritualidade. Aquele incenso de 50 que o obsessor passa olhando. Tanto meme bom pra isso, né? E aí hoje tu, enfim, tá se tornando, querendo ou não, já... Tá, não vou chamar de trabalho, porque trabalho soa como, né, uma coisa meio... trabalho. Mas, querendo ou não, tu tá compartilhando com as pessoas. E eu acho muito legal. Aqui no programa anterior eu conversei com a Jéssica, a Cristina, que compartilha coisas que ela estuda através do método Florescer, com mulheres. E acho que tu tá indo um pouco pelo caminho de também compartilhar a questão da astrologia na tua vida, mapa astral, enfim, toda essa questão da espiritualidade. E eu sempre meto muita pilha pra tu fazer isso mesmo, né? Inclusive aqui na rádio agora a gente tem como é que é? Astrodrops. Astrodrops, que são drops que a Nath dá de astrologia, e falando que vai rolar naquela semana e no mês, enfim, muito legal mesmo. Vamos botar aqui pra galera ver também um Astrodrops. Tá começando mais um Astro Drops e eu sou Natália Lauxen e tô aqui com vocês toda semana trazendo informações e atualizações astrológicas. Movimentação intensa entre os astros, especialmente com as fases da Lua que rege os nossos sentimentos. Eu espero que o meu editor trabalhe, porque eu tô prometendo tanta coisa Eu ia aqui. dizer, Eu vai podia dar um colocar trabalho aqui, nesse programa, né? a gente vai ter colocado aqui da CNN e reagir depois, né? A moda é reacts, então vou fazer isso. Oh my God! Então tu começou a ter a coragem, porque eu acho que requer coragem também, porque às vezes a gente tem vergonha, né? Eu nunca tive vergonha. Vou ser bem honesta. Então tu já fez a tua página, tipo assim... Eu nunca... E eu acho que as pessoas confundem um pouco isso que eu vou falar, é por isso que eu quero ser o mais explicativa possível. Essa coisa de querer aparecer. Tem muita gente que fala isso, né? Faz story todo dia, aparece ali, tá sempre com a cara ali, gosta de aparecer, não sei o quê. Eu acho que cada pessoa tem um talento pra alguma coisa. Eu sou péssima com números, eu sou péssima em gestão financeira, eu sou péssima em tanta coisa, mas eu sou muito boa em comunicação. E eu preciso reconhecer isso, sabe? Não é tem feio, nada né? de errado tu saber que tu é bom em alguma coisa. Não é à toa que eu fiz um curso de jornalismo. Sempre me puxou para esse lado, sabe? E eu tenho uma facilidade em assimilar e transmitir. Isso é como se fosse um professor, né? Então, eu tenho essa facilidade. Por que eu não vou usar isso a meu favor? Eu vou ter vergonha disso? Tu negar o teu talento, né? Eu recebi aqui também o pessoal da Umbanda, o pai Fernando e o meu querido Eduardo Silva, que é meu amigo de infância. E eles tinham vergonha também de talvez, não vergonha, assim, mas tinham medo de romper a barreira de levar mais instrumentos para a Umbanda. E aí foi um guia que falou para eles que o feio, o errado, é tu negar o teu dom. Então, se é o teu dom, se abraça nele e vai. Porque aí tu tá contribuindo com o universo, aí tu tá contribuindo com a vida, né? Esse é o propósito. Então, e falando de Umbanda, tanto que a minha guia, que foi revelada, né? Inclusive aqui, ó, eu estou com... Geralmente essa guia aqui, ela fica no pescoço, tá?
dependendo do look, é importante ela estar sempre comigo, tá? Isso aí que foi feita pela Adri também, totalmente personalizada pra mim. E aqui temos uma tatuagem da minha guia, que é Mamãe Oxum, né? Que quem eu sou devota. Mãe Oxum. Mamãe Oxum. Mamãe Oxum. Ela é um orixá Eu não tô da ligado Umbanda. dos Orixá da dias, tá? Umbanda, o espelho é a ferramenta dela de proteção também, então... E a gente sabe que Umbanda é de matriz africana, né? Então, a gente tá falando de orixás, de entidades africanas, né? Mas o que eu quero dizer disso tudo é... Eu tenho aceitado muito mais quem eu sou a partir da espiritualidade, sabe? Da presença dessa minha guia me dizendo, não, filha, assim, não é que eu ouço ela falando, tá? Mas eu entendo os sinais. Como eu vou ser egoísta a ponto de não compartilhar o que eu sei? Se eu sou boa nisso, sabe? Se eu consigo me comunicar bem, não é por acaso que eu tenho isso. Que eu sou assim por acaso, não é. Algum propósito isso tem na minha vida. Alguém eu posso ajudar. Pode ser uma pessoa, se eu conseguir me comunicar bem com ela, sabe? E tu unindo dois dons nesse caso, né? Que é a comunicação com a conexão com o espiritual, com a astrologia, que seja nesse caso, eu acho que fica um casamento muito legal, assim. Fica bom, eu te falei no primeiro já, achei muito legal que eu tava aqui na rádio e ouvi. E a gente já falava há tempo disso, assim, então ficou realmente maravilhoso esse Astrodrops. Tem que rolar Tem mesmo. que fazer em vídeo agora, que Fazer por em enquanto vídeo, só áudio, né? né? Tu ouviu uma vozinha falando isso agora, né? Ai, que eu encho muito saco pra ela filmar tudo também que faz. Mas tem que fazer com um videozinho ali, mas realmente muito legal a questão de tu tá se enfiando nesse mundo de cabeça, tanto que vai ter um evento dia 30, não? Já vai ter passado, né? Mas assim, eu vou explicar pra vocês. Dia 30 é sábado agora. Então volte no tempo e participe do evento. Vai ter gente fazendo Não, a gente vai fazer um convitinho aqui, pelo menos, pra galera ir lá. O que é esse evento? O que acontece? Trazendo astrologia pra isso, como eu falei, desde a minha pré-adolescência eu gostava de ler horóscopo, entender isso e tal e tal. Previsões do ano para o signo de Gêmeos, porque eu sou um dos signos que sofre mais preconceito do zodíaco. Porque é o signo duas caras, né? Viu? O que eu falei? Só o que eu sei sobre Gêmeos. Viu só como eu sou? Eu não entendo de signos. Mas o que eu quero dizer é isso. Daí a astrologia, pra mim, sempre foi... Porque existe uma linha muito próxima de espiritualidade e astrologia, né? E aí, quando eu comecei a me espiritualizar mais, voltou à tona a astrologia pra minha vida. E não foi por acaso. Tanto que... Olha, eu vou ficar mostrando tatuagem, né? Mas eu fiz... Olha só, em 2017, eu fiz uma tatuagem do meu signo. E eu nem assim, lia por cima as coisas, né? Mas eu sempre gostei tanto que eu acabei fazendo isso também. A tatuagem aqui é uma traíra? Não? Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pra você que acabou de... Não, aqui, ó. Eu tenho duas gêmeas, né, no caso. Duas mulheres, ó. Que é o lado luz de Gêmeos e o lado sombra, onde ela tá mais escondida. Então, é representatividade da dualidade do signo. Que é o do signo yin de yang. Ana. Exato, é a dualidade. Então, assim, que tudo tem dois lados. E aí, então, a astrologia, pra mim, foi uma forma espiritual de eu comunicar outras coisas. Tanto que o perfil do Instagram, ele começou com só astrologia, previsões semanais, eclipses e tal, e características dos signos, e se transformou mais em espiritualidade em geral, onde sim eu dou dicas de banhos, de ervas, de defumações, de incensos, de energização de cristais. Tem tantas coisas que eu falo sobre os planetas também, né? Sobre o mapa astral. Então ficou muito mais amplo do que isso. E aí, e junto com isso, olha que loucura, né? Eu adoro esse assunto, porque a espiritualidade também me vinculou a uma prática que eu queria fazer há muitos anos. Mas sempre tem um momento certo, que é o yoga. E essa minha entrega para a espiritualidade, ela me colocou o yoga no caminho de uma forma muito presente. E eu aceitei e fui. E eu me apaixonei pelo yoga. Ele transformou, assim, eu sempre falo, meu ansiolítico natural, né? Então, que eu sou uma pessoa muito ansiosa e o yoga começou a transformar isso na minha vida. Trazer paz, a presença do aqui e agora, né? Então, não existe nada além do que o agora. Então, por que sofrer? Então, o yoga me trouxe isso. E, junto com o yoga, esse evento que está totalmente atrelado ao Shala, que eu pratico yoga,
que vai ser lá, e é em parceria com o Nama Yoga Shala. Nama Yoga. Nama Yoga Shala, nós faremos um evento, então, que é o primeiro Spiritual Yoga Místico. Olha só. Nome in English. In English. Vai de novo. Primeiro Spiritual Yoga Místico. Yogi místico. Gostei, Exatamente. gostei. Por quê? Por ser no Shala, né? E vamos ter... o início do evento, ele vai ser com prática meditativa e de yoga, tá? Com a Prof. Kátia. Porque é um evento justamente para quem tá buscando reforçar sua energia, né? De se reenergizar e trocar. Depois vai ter oficina de japamalas com a Prof. Dani, também lá do Shala. Depois tem a Adri, a minha madrinha, que vai estar falando sobre tarô cigano e espiritualidades. Ela vai ensinar a fazer defumação, então vai ser super legal. Eu chego na sequência com astrologia, então de uma forma descomplicada, né? Fácil, acessível mesmo, falando básico, porque cada assunto desses é gigantesco, né? Então a gente vai tentar ser breve. E fechando, então, daí com a parte bem de autoconhecimento, porque esse evento ele é espiritual e de autoconhecimento. O Felipe, nosso colega aqui, Felipe Beleza, vai estar falando sobre análise corporal, que é a parte do Corpo Explica, que ele está se formando como analista agora do Corpo Explica. Então, ele vai trazer essa parte de como o corpo, o formato do corpo... Felipe, se eu estiver errado, me corrija. Como o formato do corpo comunica alguns traços de personalidade também. Então, vai ser um evento super bacana, que é só o primeiro, né? A gente quer fazer vários já, né? Então já vai ficar aqui pelo menos o convite pro próximo, porque eu realmente não lembrei que era sábado agora. Que bom que eu fiquei de ir lá filmar e tal. E detalhe, né? Que bom. Será que tu esqueceu? Eu acabei de não, lembrar imagina, né? E detalhe, né? Esse evento era para ser dia 9/9. Sim, que foi e aí quando teve a enchente, deu né? enchente. Naquela semana a gente remarcou pro dia 30. E como é importante, né, a gente fazer depois, onde as pessoas realmente precisam se reabastecer energeticamente, né? E acho que sempre é muito bonito trazer diferentes correntes de autoconhecimento. Todas elas são correntes que nos conectam com a gente mesmo, né? E, coincidentemente, agora o programa, as últimas 2 semanas, esse foi muito a temática, assim. Semana passada a gente também falou muito disso, da conexão consigo mesmo, porque é realmente talvez a mais importante, né? Através da conexão contigo mesmo, tu se conecta com outras pessoas. Então, tua relação tá boa contigo, então provavelmente ela vai ficar boa com os outros, né? Que seja na tua família, que seja onde for. Claro que nem sempre é tão simples assim, mas eu acho que é a única relação que tu realmente consegue mudar, né? Tu consegue realmente... Que só depende de ti. E parece tão simples, né? E eu acho que é a mais difícil, porque a pessoa mais difícil da gente ouvir é justamente a que tá o dia inteiro falando com a gente, né? Porque ela tá ali falando o dia inteiro. Então, assim, tá, mas espera, tu tá realmente precisando de tal coisa? Na verdade, talvez uma prática de yoga por 1 hora, talvez seja que vai te ajudar muito, como foi o teu caso, assim. E comigo aconteceu a mesma coisa, assim, essa conexão com o yoga, mas porque ressoa no momento que tu tá fazendo ali, né? Então, acho que todas as práticas que são de aprofundamento para dentro de si, elas têm minha admiração e esse evento vai ser realmente demais. Com certeza, eu acho que quando a gente entra, a gente quer se entender, a gente começa essa busca, não tem como voltar atrás, sabe? Porque... É viciante, né? O tal da autoanálise, né? E não é nem só viciante, tu nunca mais consegue pensar como tu pensava antes, sabe? Eu vejo isso muito em mim presente. E sim, a única coisa que a gente pode controlar é a gente mesmo, como a gente reage às situações, não o que o outro faz ou o que o outro pensa de mim. Sobre o outro tu nunca vai ter controle, né? Esquece, o outro é o outro. Então, se tu conseguir te doutrinar, te entender o suficiente para saber o que te faz bem, o que te faz mal, para que tu seja capaz de te inserir ou te retirar de situações, viver a vida que tu quer viver, porque ninguém tem que dar explicação para ninguém, vamos começar por aí, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu também me libertei, eu queria muito agradar os outros, sabe? E eu acabava me desagradando. Então, eu acabei... entendendo isso com o processo de autoconhecimento, e o mapa astral dentro da astrologia, ele traz muito isso, porque ele é uma ferramenta, uma das tantas, né, de autoconhecimento, que traz uma clareza absurda, porque o planeta Marte, ele é como o teu espírito de luta, tá? Mas como o meu espírito de luta? Não, o signo que regia Marte no momento do teu nascimento vai dizer como tu vai à luta, como é a tua perseverança.
Mercúrio é comunicação, o signo que estava regendo Mercúrio no momento do teu nascimento vai dizer como tu te comunica. Eu me comunico como tal signo. Isso vai fechando tantas peças que aí tu pensa assim, meu Deus, isso falando só de mapa astral, fora outras milhões de terapias que a gente tem aí hoje, né? Mas eu acho que o processo de autoconhecimento atrelado à espiritualidade, porque para mim anda muito junto, assim. Sim, anda juntos. Isso traz uma nova visão. Eu acho que ameniza também o sofrimento de uma vida automática, sabe? E faz tu despertar e tu questionar mais, tu abrir a mente. Como eu falei, descartar o que não serve mais e abrir espaço para o novo, né? Acho que isso é importante, sempre evoluir. A gente tá chegando no fim do programa, sabia? Não. Já passamos do fim, na verdade. Como faz flui, tempo. fly. E tu tava preocupada que eu não sabia o que eu ia te Eu perguntar, disse, né? mas o que tu vai perguntar? Pois é, então, vou pegar aqui meu auxiliar agora. Esse programa é isso. Não tem roteiro. sobre Ele é isso, sem e tá script. tudo bem. É do Neida. E do Neida vem, né? Não, mas me veio à cabeça quando tu falou isso, eu pensei, lá no final ela vai entender por que eu não faço perguntas, que eu não planejo antes. Não, eu só queria saber a temática. A gente vai falar de Sim. CNN, a gente vai falar de espiritualidade, eu não faço a A menor temática tá aqui, ideia. tá dentro dessa cabeça grande aqui, tem um monte de temática. Tem mais umas 10. Aliás, já vou lançar aqui nesse programa o que já tá rolando nos bastidores, e eu falei acho que com 1 ou 2 só. Eu vou fazer a parte 2 com todos os entrevistados. Então agora tu já é a 12ª, na verdade 11ª, porque naquela semana da enchente eu não fiz entrevista, né? A gente fez um vídeo aqui em homenagem aos voluntários e tal, mas eu quero a parte 2 já com a Natália Lauksen também, vamos marcar, vai rolar a segunda parte desse papo aqui, porque tem muito para falar. Boa. A gente falou, Boa, né? 1% de tudo que tem para falar, e fico lisonjeado de tu ter nem visto a hora passar, porque isso para mim é o mais importante. Nossa, tipo assim, eu tô chocada, né? Eu não faço a menor ideia de que hora seja. Que bom, que bom. Eu tô com o celular aqui agora, talvez a gente vai cortar essa parte aí, porque eu vou demorar e eu sou loiro aqui, pra achar o script que eu tenho pro programa. Eu tenho script pra ele, eu só não uso. É assim. Então, o que acontece? Não vai rolar aqui. Tudo bem. Mas o quê? Eu tenho aqui algumas perguntas maravilhosas que eu separo para meus convidados. Eu vou logar aqui de novo e vai dar. Ai, vai que dar. medo. Isso, tenha medo mesmo, porque agora que o bicho pega, Brasil. Ai, glória. Eu já vou fazer uma pergunta que eu sei de cabeça, que é a penúltima que eu faço no programa. Me olha com cara de medo mesmo. Eu tô aqui, ó, fingindo tranquilidade, Fingindo, mas não... fingindo plenitude. Não tô, não. Fala, Márcio Gomes. Ai, eu sou mais da linha da Elisa, mas tudo bem. Uma coisa que tu tem muito medo. Qual o medo que tu tem? Medo? Que difícil isso. Eu sei. Tá vendo? É pra isso mesmo? É pra isso. Eu tenho muito medo de não ser feliz no que eu faço. Tu diz profissionalmente? Eu sempre busco uma realização pessoal junto no profissional. E eu tenho muito medo de não conseguir conquistar as minhas coisas com felicidade. De ficar naquela coisa do automático, de me render para algum sistema, para alguma coisa. Muito medo da infelicidade disso. É um medo plausível. Muita gente tem esse medo, né? Aliás, eu acho que muita gente vive dentro dessa realidade já e nem sabe, né? Acho que a gente se amar o que faz e fazer o que ama. É muito difícil, Exatamente. Né? Quanta gente não tem essa oportunidade, esse privilégio, né? É um privilégio, assim. Tu não pode... Então, né? Isso é o meu medo, porque eu não vivo isso hoje. Então, eu tenho medo de por algum motivo, ter que viver isso. Então, é o que me ocorre, assim. Ok. Então tá. Então a gente vai pro quadro mais famoso desse programa. Esse aqui é o quadro mais lindo que tu vai conhecer na tua vida. Se chama Bate e Rebate. Aí ontem eu te falei que eu assisti a entrevista da Marília Gabriela, e eu sempre falo que eu imito ela nesse quadro, mas o dela, é claro que, tipo... Cadê os óculos? Por quê? O dela é bate-bola que ela fala. Então eu tenho que agora mudar o nome do quadro, porque eu tenho que imitar ela mesma. Só que o dela é mais comprido, assim. Eu faço muito rápido aqui. Ela não gosta de fazer tão rápido. Ela é uma pessoa um pouco mais
profunda, né, que eu. Ai, talvez que der. Enfim. Experiente, Dizer, será? ela é, Não. não, mas é mais inteligente também. Mas ela é super inteligente mesmo, uma baita Sim. entrevistadora. Eu tava te falando que eu tô com um leve ranço ultimamente dela, porque eu tô vendo, eu vi algumas entrevistas, e aí, enfim, cada um tem o seu entrevistador. Tu tem um entrevistador preferido? Tirando o Brad? Então, eu gosto muito do Bial. Ah, gosto é, dele tu- como tu curte a entrevistador. pegada mais Bial. Eu lembro que a gente falou Gosto, disso, né? gosto. Que é um cara bem intelectual também, o extremo oposto do Danilo Gentili, por exemplo, né? Mas Sim. o Eu Danilo, gosto ele... muito do Bial. Eu acho que ele é muito bom com a condução da entrevista, as perguntas são inteligentes. Sempre gostei dele, sempre curti ele. Sim, ele como jornalista também é um fenômeno, né? Eu acho ele Meu incrível, Deus, acho ele o cara cobriu... A gente tava falando aqui de uma enchente que foi horrível, o cara cobriu guerra lá, não sei aonde. Não é à toa, né? Um baita de um profissional. Então, Sabe quem é o meu preferido? Não? Chuta. Quem tu acha? a Elise eu sei que é mulher. Ah, mas ela não é entrevistadora, Não. assim. Ela- Quer dizer, pelo menos eu nunca assisti nenhuma Ela entrevista. me entrevistou ali. Mas eu tô falando dessas que Sim, fazem entrevista entendi. 1 a 1, assim. Quem é? Faço a Pois menor é. ideia. Até quando eu era pequeno, eu gostava muito do Jô Soares, assim, Sim, na eu ia falar do adolescência. Jô, e tal. mas, né, Gostava muito, né? é meio óbvio, né? Mas depois eu não curti mais muito, assim. Enfim, acho que a gente vai mudando também com o tempo. O meu preferido se chama Craig Ferguson. É um cara escocês e ele assumiu, acho que o lugar do David Letterman, que é o cara, um dos caras que o Jô imitava, assim. Na verdade, eu acho que ele é contemporâneo do Jô. Mas ele é muito engraçado, tipo assim, a entrevista com ele é muito doida e eu não vou dizer que eu me inspiro porque eu não consigo fazer aquilo. Quando tu vê um cara genial, tipo o Messi jogando bola e fazendo um Cara, e aí que tá, não seja wannabe, né? não assim, tem, eu não cara, não, nem que se eu quisesse eu não, conseguiria. Não, mas eu digo assim, tem coisa que não é pra ser copiada, E entendeu? ele é muito louco, assim, É. tipo assim, ele... É que nem eu querer ser uma rodaica. Gente, eu nunca vou ser a rodaica. sem querer cornetar ninguém, aqui, já cornetando. Sabe que eu sou boa nisso, eu não tenho oportunidade que eu não perco. Cornetas, como é que se dizem? Subliminares. Internos. Né? Não seja uma rodaica, seja você mesmo. Just be yourself, bitch. Tá, vamos lá. Tu é péssima, cara. Vamos pro nosso quadro, então. Ai, que Bate e rebate. espiritualizada. É muito espiritualizado. Até o Satanás Não, toma... 50% namastê, 50% se fuder, né? Tá bem. Todos somos seres O humanos. YouTube não vai entregar nada dessa entrevista. A gente falou só palavra ruim, assim, tipo... Tragédia. Tragédia, bomba, Morto. guerra, agora falamos Satanás, enfim. Mas tudo bem, nossas mães talvez vão assistir, né? Mãe. E a Adri assiste também, que ela sempre fala pra mim. Vamos lá, então. Eu pergunto e tu responde muito rápido. Tu já assistiu no Instagram, tu viu como é difícil. E Como se eu fosse fazer alguma coisa com a minha mãe, né? são perguntas de boa, levezinhas. Jamais. Eu vou mudar aqui, na real eu vou ler aqui, mas vou falar outra coisa, não vou fingir, tá? E tem umas duas que eu já sei também. Tu vê que é pra ser rápido, mas eu não sou rápido pra fazer Eu o tô quadro. vendo. É porque eu gosto de criar um Eu já tô suspense nervosa. pra pessoa Ai, ficar nervosa. suando. Então vamos lá, rapidinho. Cor preferida? Amarelo. Animal preferido? Gato. Tá, vamos É que eu começar gosto de de gato e novo. cachorro. Eu fiquei, Tu gosta de cachorro? Gato. Sério? Sim. Eu achei que tu não gostava de cachorro. Claro que gosto, só que eu prefiro gato. Ah, não sabia. Ó, Vivendo e aprendendo. Então vamos lá. Pra começar de novo, pra dar um corte bom. tá. Cor preferida? Amarelo, Animal preferido? gato, Praia ou campo? praia, Interior ou capital? capital. Uma comida que tu não comeria? Inventei agora. Abacate. Abacate? Tu não comeria Eu abacate? não gosto. Tá. A tua comida preferida? Estrogonofe. Deixa eu pensar. Eu achei que, Tu achou que ia ser eu achei que ia ruim, ter né? mais dificuldade. Não, tu é rápida. Eu não consigo ser tão rápido assim pra fazer as perguntas. Mas também que eu corto isso aqui depois. Mentira, eu não corto não. E a última pergunta que é sempre a melhor. Astrologia ou CNN? Agora, tu tirou uma casquinha da ferida, assim. Vamos, perguntinha boa, normal, Eu tranquilinho. Gente, eu não consigo... Eu vou chorar? Tu via as outras passando isso e pensava, ai, por que elas acham tão Não, isso difícil, aí, né? astrologia, CNN, tu tocou em 2 pontos que eu amo, assim, que é bem difícil. Então escolhe um dos dois. Astrologia na Brincadeira, não. CNN. Quem CNN fica a dica. Astrodrops da CNN. Estamos vendendo. Conteúdo à venda. Mas é brincadeira, não precisa escolher entre as duas, não. Mas foi boa a saída de Foi juntar as duas, eu ótimo, achei. mas assim, acho que a gente sempre encontra uma forma, né? A gente dá uma gambiarra. Pra ser jornalista tem que ser meio malandra, né? É. E malandragem é o que não falta. Então, a última pergunta, já que a gente estourou todos os limites de tempo aqui que coloca, a minha produção me coloca, Interessante. que é nenhum, na verdade. Zero. Uma frase, ou uma música, ou alguma coisa que te guia na tua vida, desde sempre, ou
ou sei lá, que surgiu nos últimos anos, mas algo que tu lembra, assim, que tu fica, tipo... Cara, eu sou muito musical, né? Eu gosto muito de ouvir música, eu consumo sempre livros também, então para mim é um pouco difícil escolher uma, né? Tem tanta coisa que me impacta, mas eu sou uma fã assumidíssima de Armandinho, né? E todo mundo sabe quem é mais próximo de mim, assim, e todo mundo fala, eu ouço Armandinho, pô, a Nath, tipo, é meio automático. E eu gosto muito do Armandinho e eu acho que eu considero ele um grande poeta também, não só musicista, só cantor, enfim. E eu acho que escolher uma música dele é um pouco complicado pra mim, assim. Mas gosto de todas as músicas dele. Acho ele uma referência de pensamentos. Daí a gente traz frases, coisas assim. Mas ele, enquanto artista, eu acho que ele entrega muito, assim. Um reguezinho bom, né, de ouvir. Popzinho também. E aí, no meio das músicas do Armandinho, tem uma frase, eu tenho algumas frases que, Tem querendo ou não, vem do nada, assim. E tu... Tem várias. Outra Vida é clássica, né? Mas eu gosto também das que não são tão óbvias. Por exemplo, acho que cada uma ali tem um momento. O Fio de Cabelo eu adoro quando eu tô dirigindo, tô pegando a estrada, que é uma música super antiga, que conta a história de um cara super humilde que deu certo no esporte, tipo assim, lições dentro da música. Mas músicas, a Sabe, que ele lançou no passado, eu acho muito bonita, que é bem recente. Eu adoro a Casa do Sol também. Gosto. Gente, como é difícil, né? Quando a gente tem gosta de um tantos. artista. E ele tem muitas músicas bombadas, né? Estouradas, conhecidas, então. Pra provar que tu falou antes que acontecem as maluquices, assim, sabe como começou a entrevista anterior? A gente fez numa parede da minha casa, foi feito lá em casa, foi o Rogerinho Convida pra Floresta, episódio da quarta passada, então. Começou eu falando que eu e minha entrevistada éramos fãs do Armandinho, que no caso não era tu. Olha só. Tu também entra no bolo. E lá em casa tem uma frase que diz que a felicidade se encontra nas coisas mais simples da Terra. É verdade. Gigante, assim, e aí a Jéssica, que é a entrevistada anterior, também era muito fã do Armandinho, e encerramos aqui essa entrevista com mais uma fãzaça do Armandinho, tu é muito fã mesmo. A Nath é daquelas que continua acompanhando o cara diariamente, assim. Eu olho sempre, eu curto todos os posts dele. Hoje, inclusive, acabei de ver antes da gente começar a entrevista dele tocando com o cachorro do lado. Isso aí. Armandex, queremos você aqui. E ele, o meu maior sonho é ele, sabia? Que o maior tu sonho sabe. é ele. Eu fui até... de entrevistar, né, caramba? Ai. Eu fui até o Uruguai entrevistar ele, tu sabe dessa história, né? Fui até lá, não rolou a entrevista, mas não é problema. Era pra ser, Iria até o Japão. Eu vi, ele tava tocando a filha nesse... Ele com o falou que fazia lá. 10 anos que não tocava no show. Né? Né? E aí eu pensei, caramba, essa música tem 10 anos já. Tem mais, eu acho, inclusive. Pois é, o tempo voa, né, cara? Agora eu lembrei. Eu adoro o que o meu pai falou pra mim, dele, que eu acho incrível. E gosto muito de Starfix também. Starfix é que massa. é linda aquela música, né? Vou levar Que é lá você pras estrelas do céu do seu quarto. Eu acho coisa mais romântica isso, que eu sou uma pessoa muito romântica. Se eu não me engano, dos segundos, né? Ou do primeiro CD. Eu acho que é do primeiro até. É bem das antigas, né? É do primeiro ou segundo CD, não lembro qual dos dois. Mas, enfim, o Armandex tem o nosso coração. Pô, vem né? dar uma entrevista pra nós, Armandinho. Ai, grande Armandex. Vamos fechar, então? Muito obrigado de coração. Foi Minha ótimo. colega querida, nossa única representante feminina nessa rádio. Mas, mulheres, fiquem tranquilas que ela realmente faz muito bem feito o papel de vocês aqui. Além de ser um ser humano incrível, um talento no que faz, eu sou fã mesmo, falo sempre que tem toda a minha admiração. Então, fiquei muito feliz que tu aceitou o convite, que tu mesma fez. Ai, brincadeira. Eu queria muito que tu viesse aqui. Mas a gente, nas rotinas corridas, né? A gente acaba entrevistando os outros, não entrevista a galera daqui. Mas te agradecer mesmo, de coração. Cara, sem palavras. Que nem eu te falei, eu cheguei aqui pensando, mas nós vamos falar sobre o quê, né? E eu consumo, eu acompanho muito o teu trabalho. E eu acho que tu é uma grande revelação na comunicação aqui, sabe? Porque tu veio com o gostar de fazer. E da disposição de aprender. Só falta o aprender agora. Não, Daqui a 10 anos nós vamos ficar bom. Ele é muito humilde, gente, porque ele é muito bom, ele vem se destacando, então... Obrigado, e eu acho isso muito nítido, sabe? Porque é o querer, sabe? E tu conseguiu te ajustar dentro disso, tu traz uma naturalidade, tu deixa as pessoas à vontade. Como eu te falei, eu não tô acostumada a estar desse lado, eu sempre tô ali,
Então é totalmente disruptivo isso pra mim. E obrigada pela oportunidade de me receber aqui pra Oh, gente que trocar isso. essa ideia. Obrigado por tudo, na verdade, porque o Rogerinho, como eu falei antes, ele foi a pessoa que estava comigo integralmente ali durante essa cobertura da enchente e sem comentários, assim, de tanta coisa que me agregou, que me ensinou também. Então, obrigada, te admiro Oh, da mesma obrigado, forma. obrigado. Estamos sempre aí, né? Conta comigo nessa jornada louca chamada Sim. vida. E como a gente tem conexão no trabalho também, né? A gente falou disso algumas vezes, a gente trabalha, é muito fácil trabalhar juntos, né? Floy. E acho que talvez tem também a conexão espiritual, ou enfim, que vem, sabe-se lá de onde, né? Demais, Com obrigado certeza. mesmo pela amizade, pela presença na primeira parte, porque tu vem, volta pra segunda. E eu já tô bolando um outro também, que é o... Não vou falar. Tu já sabe, eu vou fazer um programa aqui que vai ser muito engraçado, que vai juntar alguns entrevistados. Mas enfim, fechamos aqui essa edição do Rogerinho Convida, com esse ser humano, esse ser de luz, Natália Lauksen. E semana que vem tem mais gente maravilhosa assim. E eu fui